Oferecimento Brasil Kirin. Você já conhece e não sabia. Beba com respeito e moderação. Laranjão é pra lá de bom. Olá, assinante NET Cidade. Você está sintonizado no talk show mais comentado da cidade. Neste primeiro bloco, vamos bater um papo com o professor Dr. Arif Kais, da Unesp de São José do Rio Preto. Professor Arif, muito obrigado mais uma vez aqui pela presença nesse espaço. Eu que agradeço a oportunidade, Sérgio, cumprimento a você e a todos os assinantes que estão nos assistindo. Professor Arif, São José do Rio Preto despencou aí no ranking do programa Verde, né? O programa Verde Azul, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Que o senhor atribui essa desclassificação da cidade em relação aos indicadores ambientais aí? Bom, esse selo verde e azul criado pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo avalia uma série de parâmetros, Sérgio. Tratamento de lixo, recolhimento e tratamento de lixo, afastamento e tratamento do esgoto, tratamento e distribuição da água, resíduos sólidos, poluição atmosférica. Então, há uma série de parâmetros. O principal parâmetro que derrubou Rio Preto para o 63º lugar do estado, perdendo para várias cidades da nossa região, foi a questão da arborização urbana. A arborização em São José do Rio Preto é muito ruim. Rio Preto é paupérrimo. E olha que nós somos uma cidade de clima tórrido, quente, um clima tropical. E estamos passando por um problema muito sério. A árvore, como nós estamos aqui nesse ambiente, ela filtra o ar, ela reflete ou absorve a luz solar, ela elimina a água, vapores de água para a atmosfera. Então é extremamente saudável estar debaixo de uma árvore num clima como o nosso. Rio Preto não tem isso. E isso, Sérgio, foi a responsável para derrubar o índice de Rio Preto para o 63º lugar. Nós estamos batendo um papo com o professor Arif Kais, aqui no campus da Unesp de São José do Rio Preto. Portanto, professor, o senhor fez uma avaliação dessa questão dos índices aí que norteiam, né, o programa Cidade Verde Azul da Secretaria. O que a gente entende é que o governo não tem a questão ambiental como prioridade na cidade. Em relação à tentativa aí do senhor prefeito municipal de rasgar o nosso plano diretor e tentar implantar ali no Parque Setorial da cidade, na nossa praça cívica, um terminal urbano de ônibus. Como é que o senhor avalia, qual a sua opinião como grande lutadora pelas causas ambientais? Bem, eu acho um projeto lamentável. É um projeto que, quando nós olhamos a cidade e vemos carência de áreas verdes, área verde não significa a área que está, a árvore que você tem em frente da sua casa. São áreas extensas. Quando nós olhamos a cidade, nós vamos ver um morrote que está à parte mais velha da cidade, dividida pelo um lado o Rio Canela, onde está a Avenida Alberto Andaló, do outro lado o Córrego Borá, onde está a Avenida Badibacite. Aqui embaixo, no Rio Preto, temos a Filadélfio Gouveia Neto. Caminhando até a rodovia Washington Luiz, nós temos uma área de 2 milhões de metros quadrados. Quantas praças nós temos nesse ambiente? Nós temos aí a Praça Cívica, com cerca de 40 mil metros quadrados, depois a Praça Dom José Marcondes e a Rui Barbosa, com cerca de 7.500 metros quadrados, e a Praça Aldo Tonelli, que, incrível que pareça, a prefeitura não sabe onde fica, não tem na lista telefônica, e eu só fiquei sabendo o nome da praça porque fui consultar aqueles que estão lá há muitos anos. Uma banca de revista me informou a respeito dessa praça, que é a praça que fica na Bernardino de Campos, próximos ali do Hospital Beneficência Portuguesa. Portanto, nós temos 60 mil metros quadrados em 2 milhões de metros quadrados de praça. É muito pouco, é muito pouco. Retirar a maior praça que nós temos é um crime ambiental. Isso é um crime
de lesa ambiente, é um crime que vai redundar nas gerações futuras, que não terão a oportunidade de ter uma amenidade de clima, já que é uma área extremamente coberta por cimento e asfalto. Essa área contribui um pouco para amenizar o clima daquela região. Retirá-la, portanto, são 368 árvores. Catalogamos em 41 espécies. Retirá-las, para mim, é um crime. E não vai solucionar nada, porque você está apenas aumentando uma área que está ao lado. Será que não se discute isso? Será que não se verifica? Não vai melhorar nada o trânsito de Rio Preto. Será que não tem planejador na prefeitura de Rio Preto que possa planejar mini terminais urbanos, descentralizando, fazendo com que o trabalhador que saia de um bairro vá a outro, não precisa passar ao centro da cidade? Então, é profundamente lamentável, é um erro gravíssimo, né? E eu espero que o Ministério Público tenha sucesso nessa ação, beneficiando a cidade e o futuro da cidade. Professor, qual tem sido o papel do CONDEMA no debate das questões ambientais na cidade de Rio Preto? Sofríveis, Parada, sofríveis. O CONDEMA esteve ausente na discussão do tratamento de lixo, esteve ausente no tratamento de esgoto, esteve ausente no tratamento dos resíduos sólidos, esteve ausente na discussão para a reforma do centro da cidade. Enfim, o CONDEMA está ausente de tudo. É uma estrutura que não funciona. E por que não funciona? Não funciona porque é uma organização que trabalha nos moldes consultivo. Ele também é deliberativo, mas como consultivo, a prefeitura não manda nada, não consulta em nada. E eles não deliberam sobre nada. É uma pena. Eu tenho visto membros do CONDEMA lamentarem, e as pessoas passam pelo CONDEMA e não querem voltar. Meus colegas do IBILSE, que já passaram pelo CONDEMA, abandonam-no, porque é uma estrutura inócua, lamentavelmente. Um conselho que deveria ser um dos mais importantes da cidade. Veja bem, o ano passado tivemos a discussão a respeito do saneamento básico, onde teve uma empresa, uma consultoria externa de uma fundação de São Paulo. Foi contratada pelo Poder Público Municipal ao preço de R$ 1.500.000 para poder elaborar um projeto executivo aqui na cidade. Exato. E na audiência pública houve uma votação em que contrariava os interesses da prefeitura. A ata elaborada foi alterada, veja bem, para ser encaminhada à Caixa Econômica Federal em busca de financiamento. Que é um pressuposto aí do Ministério da Cidade, né? O agente financeiro é a Caixa Econômica Federal, a tentativa de conseguir o financiamento para esse projeto. Exato. Semana passada houve uma nova reunião do CONDEMA e nesta reunião discutiu-se esta questão e o representante desta empresa de São Paulo confessou que houve um equívoco na elaboração da ata. Uma ata que deve ser elaborada pelo CONDEMA, né? Não deve ser elaborada por uma empresa. Então veja que existem situações que deve ter uma investigação mais a sério, porque isto é grave, é muito grave. Será que o Ministério Público tem conhecimento dessa ata? Olha, segundo os membros do CONDEMA, eles já estiveram no Ministério Público, o promotor responsável fez ouvidos muco, mas posteriormente, dada a insistência, parece que há um procedimento investigativo aberto. Não tenho certeza, pelo que me deu a entender da conversa, este procedimento está em andamento. Fique ligado, nós vamos para o intervalo e voltamos já já
e vamos dar continuidade a um bate-papo aqui com o professor Ari Ficaz. E no segundo bloco vamos tratar do tema da questão da água, da escassez da água na cidade de São José do Rio Preto. Esta é a Brasil Quirim, uma das maiores empresas de bebidas do país. Brasil Quirim? Nunca ouvi falar sobre Brasil Quirim? Também não. Ô mãe! Sabe o que é Brasil Quirim? Hein? Brasil Quirim. Brasil o quê? Quirim. Brasil Quirim. Você já conhece e não sabia. Beba com respeito e moderação. A moderna empresa deve ressaltar a contabilidade como instrumento básico de sua gestão. Comac Contabilidade, assessoria contábil, fiscal, tributária, trabalhista e previdenciária. Rua São Carlos, 450, Jardim Europa, Rio Preto. Fone 40091700. Ei, Sil, oi? Você não é o rapaz do Laranjão? Sim. Ah, gosto Sou muito eu de mesmo. você. As crianças Obrigado. te adoram. Legal. Sempre quis saber como vocês conseguem os melhores produtos com esses preços ótimos. Olha, posso te contar uma historinha? Em 1969, nasceu na cidade de Bebedouro uma pequena mercearia. Em 80, inaugurou sua primeira loja em Rio Preto, com produtos de qualidade e buscando a satisfação dos clientes, atualmente gerando mais de 1.200 empregos diretos e indiretos. Nossa! E isso não seria possível sem o empenho de toda essa gente, que faz do Laranjão uma referência em supermercados da nossa região. Inclusive você. Puxa! E eu que já era fã do Laranjão não sabia nada disso. Agora então... Posso te dar um beijo? Claro. Laranjão é pra lá de bom. A Urbis está alicerçada numa produção industrial diferenciada, atuando na área educacional com móveis escolares. Disponibiliza também todo tipo de mobiliário corporativo e móveis personalizados. Urbis Soluções Urbanas, a marca da cidade. Avenida Miguel Dama, 1280. Fones 17 3215 2014 e 3215 7746. São José do Rio Preto. De volta neste segundo bloco, o nosso tema agora é a questão da escassez de água em São José do Rio Preto. Professor, como que a gente vai tratar esse tema daqui para frente? Bom, água é um assunto importante, um assunto que merece uma reflexão de todos nós, dos gestores da cidade, dos consumidores, de todo cidadão. Rio Preto tem um abastecimento de água proveniente de 3 sistemas. O sistema de água superficial, água coletada nas represas municipais, é aproximadamente 30%. 30% de água proveniente do aquífero Guarani, que é um aquífero profundo, e cerca de 40% proveniente dos poços de água do Bauru, do aquífero Bauru.
Eu gostaria de explicar um pouco ao ouvinte a origem desses aquíferos. O aquífero Guarani é uma água que está localizada em Rio Preto a cerca de 1000 metros de profundidade, um pouco mais. Nós temos que aprofundar uma perfuração na rocha basalto e ela está abaixo do basalto. Cerca de 200 milhões de anos atrás, esta região que vai do sul de Goiás até o sul do Uruguai, oeste do Uruguai, pegando a Argentina, subindo até o Chaco, o Pantanal Mato-Grossense, essa área era um imenso deserto. Um deserto como o deserto do Saara. E nós tivemos uma ruptura da crosta da Terra com vários derrames sucessivos de lava, dando origem a esse basalto. O deserto, portanto, não desapareceu, ele ficou soterrado sobre essas rochas. A bordadura desta área toda começou a receber água. Ora, esse deserto ele se tornou uma esponja, como essa que nós tomamos banho. Você molha, ela reserva água. E durante 200 milhões de anos foi captando-se esta água, que hoje tem sido explorada. Só para que se ter noção da gravidade da exploração irracional deste aquífero, basta dizer que a água que mais próximo de recarga para a região de Rio Preto é Ribeirão Preto. Se a água que cair lá para recarregar o aquífero aqui em Rio Preto, hoje ela levaria aí cerca de 100 anos para chegar em Rio Preto. É lento. Então nós não podemos ficar desperdiçando esta água. Eu sou até radical nessa questão, Parada, porque nós temos dois parques temáticos na nossa região que utilizam esta água do aquífero Guarani para diversão. Né? É uma água que sai quente, sai a mais de 40 graus, então é ideal para diversão. Mas nós não estamos pensando nas gerações futuras e nós não temos a visão do futuro e da falta d'água que já estamos sofrendo. Bom, esse é um ponto. Acima do basalto, nós temos o arenito Bauru na região. Esse arenito Bauru, ele é recarregado com as chuvas que permanentemente caem. E esse aquífero que alimenta os pequenos olhos d'água, que formam os pequenos riachos, os rios, etc. Então, às vezes a população tem o equívoco de imaginar que uma grande chuva enche a represa e está tudo resolvido. Passou a chuva, usou aquela água, acabou. O que é preciso recuperar é o aquífero, porque é ele que vai alimentar os riachos, os rios, as represas. O nosso aquífero está rebaixado, está em sofrimento. Então nós precisaríamos de muita chuva e as chuvas continuam escassas. Bem, o que é preciso fazer? Em primeiro lugar, na questão de Rio Preto... Entra a questão do gestor, né? Sim, aí é a questão do gestor. E em Rio Preto nós temos... A prioridade política, enfim, a política pública. Certo. Considerando a represa municipal, que abriga um corpo d'água importante, ela deveria ter cerca de... O espelho 2, pelo menos, deveria ter 5 metros de profundidade. Está com cerca de 2 metros. Está assoreado. Quer dizer, você não vê ações do desassoreamento disso. A quantidade de areia que veio trazido pelo Córrego dos Macacos, pelo Córrego da Anta, porque estão fazendo muitos condomínios por lá, pelo Rio Preto, a montante da Vila Toninho, é muito grande. E não há, Parada, uma proteção de mata ciliar nos nossos riachos. Está tudo limpo. Então, esta seria 2 ações importantes. Recuperar as matas ciliares dos nossos riachos.
principalmente aqueles que abastecem o Rio Preto a montante da represa. Impedir que os loteamentos continuem a frutificar, a florescer, ao longo do Rio Preto até Schmidt. Né? E em terceiro, desassorear a represa. Isso é fundamental. Um trabalho quase que permanente, né? Essa manutenção da represa. Esse é um trabalho permanente. Então, este é um trabalho de recuperação ambiental. Mas há um outro, mais importante, que é o da educação ambiental, que é nulo em Rio Preto. Eu vejo hoje tem uma campanha na TV e no rádio. Isso deveria ter acontecido há muitos anos. Acontece esporadicamente. Se chover um pouquinho mais, eles cortam a propaganda, cortam o trabalho de educação ambiental. O trabalho de educação ambiental é permanente. Nós que somos mais velhos vamos nos lembrar de uma propaganda que permanece na nossa cabeça, que dizia assim: atrás de uma bola sempre vem uma criança. Isso ficou anos na mídia, porque as crianças correm avidamente atrás de uma bola e provocam acidentes. Então, quando você vê uma bola, você já breca porque você sabe que vem uma criança. Passa aqui pelos bairros e você vai ver vassoura d'água. Né? A senhorinha ali tirando uma folha da calçada com água tratada. É culpa dela? Ela não foi esclarecida, ela não foi educada para isso. É preciso primeiro, antes de entrar com sanções, educar a população. Depois de educado, depois de um grande trabalho, faz então-se a sanção. Pratica-se aí multas, etc. E é preciso esclarecer que nós não podemos jogar a água fora. A água é um bem que vai faltar como já está faltando. Veja São Paulo como está, mas é o estado de São Paulo inteiro. É o sul de Minas. Essa região do Sudeste está em sofrimento. Se você pegar a causa maior disto, ela é sempre ambiental. Há uma mudança do clima no mundo. Essa mudança pode ter duas causas. Uma, que é uma mudança geológica, uma mudança de longo prazo, que ocorre em milhares e milhares de anos. Mas a outra, não há dúvida, que é causada pelo próprio homem. Em função exatamente do desmatamento. Né? Nós só passamos aqui em Rio Preto, documentamos, estivemos presentes em áreas onde determinadas usinas de açúcar e álcool entravam à noite numa mata, abria-se uma vala, enterrava-se a mata, enterrava-se o olho d'água para plantar cana. E a gente sempre alertou, vai faltar água para a usina. Tem usina hoje faltando, fechando por falta de água. Né? Então, a natureza, ela devolve ela devolve aquilo que ela recebe. Então, a questão da água em Rio Preto não é diferente. Nós precisamos ter esses cuidados absolutos. Olha, o professor Samir Baixa é um especialista em recursos hídricos, é geólogo, tem alertado, tem trabalhado imensamente nisso, mas é ouvido moco. Os gestores da cidade não querem ouvir os especialistas da cidade. Eles preferem pagar as fundações externas a peso de ouro para não ter resultado nenhum ou ter resultados equivocados, em detrimento dos especialistas que vivem, moram, estudam e conhecem a cidade. Então é lamentável que isso continue acontecendo. Me parece que a cidade não tem planejamento. A cidade está crescendo com grandes obras, sem muito resultado. Essa obra das enchentes, se não for acompanhada por um processo de retirar a água que cai das rodovias como uma cachoeira, e se não for acompanhado pela abertura das canalizações das avenidas, que já estão entupidas, envelhecidas, são mais de 40 anos, aumentar a vazão, nós vamos continuar tendo enchente. Então, o que nós queremos é o bem de Rio Preto. Nós não falamos politicamente, eu não sou filiado a partido político algum.
Eu quero que a minha cidade tenha uma qualidade de vida e seja valorizada. Para as futuras gerações. Claro, os nossos netos, filhos e netos. E o depoimento do professor Arif nos remete a muita reflexão e preocupação em relação às políticas públicas ambientais em São José do Rio Preto. Portanto, você aí, amigo telespectador, vão ficar atento e cobrar dos nossos políticos uma ação mais efetiva. Professor Arif, nós que falamos aqui da Universidade Pública da Unesp de São José do Rio Preto, do campus, só tenho a agradecer a sua participação e deixa aí a sua mensagem final aos telespectadores da NET Cidade. Sérgio, eu agradeço a oportunidade que você nos dá para falar das questões ambientais dessa cidade que a gente ama e respeita. Agradeço a paciência de quem está nos ouvindo e formulo os meus votos para que os nossos gestores voltem às responsabilidades e conservem o meio ambiente. Porque é o ambiente onde os seus filhos, os seus netos viverão. E vocês não estão deixando um legado ambiental para eles. Pensem nisso. Professor Arif, muito obrigado. Venha mais vezes nesse espaço. Nós vamos ficando por aqui, prometendo voltar na próxima semana. Um grande abraço a todos e até lá. Oferecimento Brasil Quirim. Brasil o quê? Quirim. Brasil Quirim. Você já conhece e não sabia. Beba com respeito e moderação. Laranjão é pra lá de bom.